Estou de volta, hoje para discutir com vocês um tema mais ligado à filosofia. Eu escolhi como tema: quem é você? Essa é uma pergunta enigmática e que, vez ou outra, faremos a nós mesmos, né? Afinal de contas, como é que podemos nos definir? Quem somos essencialmente? Aliás, será que existe um eu essencial? Eu escolhi, esse tema exatamente para te mostrar que essa pergunta pode nos induzir ao erro. Nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós nos perguntamos, quem sou eu? Ou eu te pergunto, quem é você? Normalmente, as pessoas estão presas a um processo viciado de pensamento. Isso significa que é comum as pessoas buscarem se definir de uma forma estática, imutável. Por isso, quando você se pergunta quem sou eu, você está querendo receber uma resposta simples, uma resposta que possa revelar facilmente a sua essência. E nós sabemos que filosoficamente não é bem assim que ocorre. Por quê? Porque quando você pergunta, quem sou eu? Primeiro você tem que ter a consciência que você não é um ser unívoco. Você não é um ser único, estático, que permanece o mesmo dentro de uma mesma existência. Entenda que nós nos modificamos, nos transformamos, radicalmente durante toda a nossa existência. Se você for olhar para a sua vida, para aquilo, que de alguma maneira entrega a sua existência pessoal como sendo única, você perceberá que existem pontos de transformação, pontos de mudanças radicais. Por quê? Porque, na verdade, nós não somos uma coisa só. Eu brinco até com os meus alunos que, ao invés de perguntar quem sou eu, você deveria perguntar quantos sou eu. Porque, na verdade, nós somos muitos ou muitas possibilidades num único ser. Essa ideia de ser, nós tiramos da velha ontologia filosófica. Na chamada metafísica filosófica, por muito tempo se defendeu que as coisas têm uma essência, algo imutável, perene. Quando você aplica essa ideia metafísica ao ser humano, nós percebemos que as coisas não são tão fáceis como examinar, por exemplo, a essência de uma árvore, a essência de uma pedra, que permanece a mesma pela razão da sua natureza estática. No caso do ser humano, não é isso que ocorre. Ele vai se transformando radicalmente e pode até mesmo se ver como um ser contraditório em certos momentos da sua existência. Então, para entender e examinar essa questão, essa pergunta, de uma forma mais profunda, poderíamos dizer que aquilo que nós chamamos de identidade é, antes de tudo, uma crença. É aquilo que eu chamo, de crença na identidade. A crença na identidade é a crença de que você é um ser fácil de ser definido. Você é aquele ser que está na sua identidade, no documento de identidade. Só que se você for se olhar, você vai perceber que se você tirou esse documento há muito tempo, a imagem que está lá, a foto, nem corresponde propriamente ao que você é.
você se modificou até fisiologicamente. Então isso significa que durante todo o processo de formação da personalidade, todo o processo de organização dessa noção de eu, nós passamos a nos vincular, a ficar associados a uma crença na identidade. Essa crença da identidade é uma coisa razoavelmente até necessária. Eu admito, que não é uma crença sem sentido, desprovido de funcionalidade. Para que o indivíduo exista socialmente, ele precisa ter uma certa crença identitária. O mal é você acreditar que essa ficção identitária representa todas as suas possibilidades. E o que eu quero neste vídeo é mostrar que você não precisa ser uma coisa só. Você é um indivíduo cheio de potencial, cheio de possibilidades. Você pode ser muitas coisas numa única vida. Agora, o que é que impede nós afrontarmos essa ficção identitária? É o nosso medo de mudança. É instaurado, é colocado dentro do sujeito um forte e ácido medo de mudança. Desde muito cedo, as pessoas repetem aos nossos ouvidos que você não pode mudar. Aquele que muda é fraco. Aquele que muda trai a sua herança. Você tem que permanecer o mesmo, fiel àquilo que você recebeu. Isso tudo é muito perigoso no sentido existencial. Porque, na verdade, de tempo em tempo, você vai estar se autoanalisando, revisando o seu eu. E você pode e deve mudar. Eu sempre digo que aquele que não muda, na verdade, não tem um talento, tem um defeito. Por quê? Porque toda pessoa muda de uma forma ou de outra. Nós nos reavaliamos, nós nos pensamos dentro de outros contextos, nós temos contato com outros conhecimentos, com outras informações, e isso vai levando você a modificações. Então esse medo da mudança é um medo que pode tornar o indivíduo neurótico. Há pais rígidos, conservadores, que acabam por amedrontar os seus filhos, no sentido de que eles não podem minimamente mudar. No fundo, esses pais estão querendo dizer que os filhos não podem ser originais, que para eles merecerem o amor paterno, precisam necessariamente serem os mesmos, não mudarem, não escolher as coisas a partir da sua própria vontade. E nesse vídeo, quero que você tenha em mente que é possível você mudar sem ser um traidor. É importante ter em mente que você tem o direito de ter o seu próprio projeto de vida. Quando você cria um projeto pessoal, você vai ter que ser diferente, você vai ter que transformar e ver o mundo a partir da sua ótica. Você vai deixar de fazer coisas que os seus pais te ensinaram, que na vida deles era uma coisa positiva, mas na sua vida já não é mais uma coisa positiva. Eu brinco, há uma imagem, mas é uma imagem que ajuda a pensar. Você, de tempo em tempo, você tem que olhar as suas bagagens existenciais. De repente você está levando um monte de roupas que já não te servem mais. Imagina aí uma camisa de uma criança de 7, 8 anos, e você hoje é um adulto. Para que você vai ficar arrastando roupas que não te servem mais? Num sentido análogo, o que eu estou querendo dizer
é que certas crenças que você herdou, certas crenças que você ouviu, não tem mais a ver com a sua realidade. Não tem mais a ver com aquilo que você pode ser. Por isso, para vencer esse medo da mudança, você vai ter que alargar-se ao ponto de ultrapassar esse tipo de receio da rejeição. O receio de não fazer corretamente a vontade dos outros. Porque também é implantado um forte desejo de aceitação. O desejo de fazer aquilo que os outros planejaram para a sua vida. Mas se eles planejaram coisas muito fechadas, azar o deles. Por quê? Porque você não precisa ser apenas a reedição da história de outros. Você não precisa estar apegado a algo que já não mais te serve. Aliás, você nem precisa da aceitação absoluta do outro. Chega um momento que para você crescer, nascer como indivíduo original, você muitas vezes vai ter que se confrontar contra visões que formaram de você, imagens que te entregaram, coisas que disseram, né, que você era. É muito importante não esquecer. Quando uma pessoa fala o que você é, muitas vezes ela está falando mais dela do que de você mesmo. Não são poucas as pessoas que lutam a vida inteira para buscar esse reconhecimento externo, essa aceitação do outro. Essas pessoas se tornam verdadeiros cativos, né, do olhar do outro. Estão sempre buscando dizer o que são ou se mostrarem de uma forma coerente, né, exatamente para buscar essa aceitação. Então, nesse sentido, nós precisamos imaginar que o eu não é uma coisa estática e quando há alguma coisa de negativo que o cerca. Por quê? Porque o que é normal e peculiar é a transformação, é a mudança. E quando nós falamos, por exemplo, de terapia, por que uma pessoa busca terapia? Normalmente, a pessoa que busca ajuda psicoterápica busca porque sofre de um processo, né, de rigidez. Não consegue se transformar, não consegue aceitar a vida a partir de um novo olhar, não consegue se reciclar. E neste vídeo, o que eu quero é que você se treine a se pensar de outras maneiras. Não fique apegado a uma visão pobre. Essa visão pode ser a visão que foi oferecida a você, mas você não está obrigado a vivê-la até a morte. Você pode sim transformar a si próprio. Você pode crescer ao ponto de superar essas necessidades infantis de aceitação. Se você lutar contra essa tendência à rigidez, a pergunta quem é você já não levará você a algo tão pobre e fácil de ser definido. Você pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. Aceite que você é um na infância, outro na juventude, outro na vida madura, na velhice. A mudança é o que na verdade existe. Entenda, olhe para o mundo e perceba que tudo muda, tudo se transforma. Não há nada, né, que permaneça a mesma coisa sempre. Aquilo que nós chamamos, né, de identidade é meramente uma ficção
uma referência que nós usamos para nos pensarmos. Mas se você for se analisar mais profundamente, logo perceberá que os seus gostos mudaram, o seu conhecimento mudou, você mudou muitos dos seus hábitos. E você deve ficar contente se essas mudanças aconteceram. Por isso, de tempo em tempo, reavalie aquilo que você chama de identidade. Não aceite morrer como você sempre foi. É muita pobreza para uma vida só. Ao contrário, né? Tente crescer, tente se reinventar. Aliás, a única maneira de você manter a excitação, a vontade de viver, será essa forma, né? De estar sempre se renovando, sempre se repensando, sempre querendo fazer algo novo. É isso que faz com que a vida valha a pena. Não há como gostar da vida se você é o mesmo, se você é o senhor tedioso, se você é aquele que se tranca em hábitos que você mesmo não aguenta mais. Então aceite, né, a mudança. Uma boa desculpa, né, é o final do ano. Está chegando, mas é uma desculpa para você tentar se reinventar. Agora não vale só promessa. Todos os anos tem aquelas promessas de mudança de calendário, né? O que eu quero é que você tem que ir um pouco além dessa coisa previsível de prometer, mas não fazer nenhuma mudança no ano que entra. Comece a mudar hoje. Não precisa nem a mudança de calendário, né? Comece a mudar hoje. Mude por você. Não mude por outros. Aprenda coisas novas. Se reinvente. Aceite, né? Gostar de coisas que antes de repente você não gostava ou não tinha percebido. Comece a olhar de uma outra maneira para a existência. Se você fizer isso, eu tenho certeza que a pergunta "quem é você?" poderá ser respondida de uma forma muito mais rica e você merece toda essa riqueza. Muito bem, terminando, dê o seu like, compartilhe o conteúdo, faça inscrição no nosso canal, porque fazendo isso, você estará nos auxiliando, né, a continuar o nosso projeto. Nosso canal, ele visa oferecer gratuitamente conhecimento de filosofia, psicanálise, para aqueles que querem crescer. Um abraço e até a próxima vez.